Estamos de volta com bate-papo esportivo aqui na sua TV Horizonte. Pessoal, agora eu tenho uma dica para você que gosta de se vestir com elegância, pagando um precinho muito especial. Conheça a Darpon, uma loja especializada em moda masculina, onde você encontra tudo para andar bem elegante. Calçados, calças, camisas sociais, camisas de malha, blazer, gravata, todo tipo de roupas masculinas para todas as ocasiões e com preço sensacional. A Darpon possui 3 lojas no Shopping Contagem, Shopping Betim e Shopping Sete Lagoas. Não perca tempo, passe na Darpon e confira todas as promoções da loja e com certeza sairá de lá muito mais elegante. Eu estou aqui usando a minha Darpon hoje, ó, branquinho, tranquilo, bem elegante. Passe lá e entre nessa também. Vamos falar agora do Cruzeiro. O Cruzeiro foi a Florianópolis e ficou no empate 2-2 com o Avaí. Vamos aos melhores momentos do jogo. E aí, Guilherme, o que a gente pode dizer desse Cruzeiro? Não é ainda a nova era do Cruzeiro, não, porque estava ainda sem um treinador. Estava com o interino Ricardo Rezende, mas como é que você viu o jogo? Eu ainda tô naquela do era melhor ter ido assistir o filme do Pelé. Brincadeiras à parte, né? Porque o jogo no começo começou muito ruim pro Cruzeiro. O Cruzeiro não se encontrava na partida, dava muito espaço pro Avaí. A gente está falando do Avaí, lanterna do campeonato, que ainda não venceu, né? Mas chegou a ter essa chance de vencer o Cruzeiro na partida de ontem. Fez 1-0, o Cruzeiro empatou, depois o Avaí desempatou o jogo e aos 47 minutos, num lance de VAR, o Cruzeiro teve aí o seu segundo gol, o gol de empate validado pela arbitragem. Um jogo fraco do Cruzeiro, principalmente falando das laterais. O Egídio não foi bem, a torcida do Cruzeiro tem criticado o jogador e com razão, mas não é só a questão que a gente coloca a respeito do Egídio. Se o Egídio não está bem, é porque outros detalhes também em campo têm feito o jogador não conseguir atuar da sua melhor maneira. O meio-campo do Cruzeiro não tem pegada, está sem marcação. O Avaí teve muito espaço para jogar. E aí a gente começa a ver quais de fato são os problemas do Cruzeiro. E aí o torcedor sempre vai eleger o bode expiatório. No caso foi o Egídio, as críticas a ele foram feitas com razão, não conseguiu tirar a bola no lance do primeiro gol, deixou o jogador se antecipar e aí foi o primeiro gol. No segundo gol do Avaí ele cometeu um pênalti, na minha visão, completamente desnecessário. O cara estava na entrada da área, não tinha motivo nenhum para fazer aquele tipo de falta. Ele estava de lateral de corpo, então o Egídio realmente foi muito mal. Mas não só ele. O trabalho do Egídio tem sido prejudicado porque o meio-campo do Cruzeiro também não funciona com a marcação e isso sobrecarrega o Egídio, que é um atleta de muito mais ofensividade do que de defesa. Então o Cruzeiro ainda precisa encontrar esse equilíbrio, Breno. E faltando esse equilíbrio, quem terá trabalho será o Rogério Ceni, que chega aí para dar essa oxigenada, tentar dar uma movimentada diferente no Cruzeiro. Mas aí eu falo, ele vai ter que ser um manager. Por quê? Os problemas fora de campo, não só financeiros, mas como de atletas que têm se esbaldado aí, mesmo em folga, não têm respeitado muito o corpo, principalmente aqueles que têm uma idade avançada acima de 30 anos, isso reflete porque o calendário do futebol brasileiro é jogo quarta e domingo, se o cara não se cuidar, fica difícil. Agora, ontem o Cruzeiro não tinha Fred nem Thiago Neves. Vinícius, como é que você viu a montagem desse time, o desempenho desse time? Você acha que deu para já ver algum tipo de melhora, mesmo com a saída do Mano? Porque muita gente falava que o padrão tinha que ser mudado. Você acha que você viu alguma coisa diferente ontem, não? Não vi nenhuma melhora, nenhuma evolução, apesar do Cruzeiro ter encerrado o jejum de gols, mas o jogo foi péssimo. Foi uma das piores atuações do Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo. Foi um jogo digno de Z4, né, de realmente quem está brigando lá embaixo. E o Cruzeiro completamente perdido. O meio de campo do Cruzeiro não funciona. Olha, Henrique e Ariel Cabral, infelizmente, não dá. O Henrique tem uma história vitoriosa no Cruzeiro. Eu acho que muitas vezes ele foi injustiçado, mas é um cara que não consegue mais, a idade chegou. E ele não tem velocidade. Se jogasse com um cara mais veloz, com um cara que é mais intenso do lado dele, poderia até dar certo. Mas o Ariel Cabral, uma lentidão incrível. Então fica esse meio de campo travado. Basta pressionar os volantes do Cruzeiro, o time fica sem saída. O Egídio muito mal na esquerda. O Orejuela, que vinha bem ontem, não fez uma boa partida, ainda sentiu. Nada dá certo no Cruzeiro. Eu vejo que o Rogério Ceni vai ter, sim, muito trabalho para organizar essa equipe. Não dá para só ficar individualizando. Coletivamente, o Cruzeiro não funciona. O Mano teve uma história vitoriosa, mas não deixou nenhum legado em campo. Não tem uma forma de jogar. Deixa eu perguntar uma coisa pro Pio, que acompanha mais diretamente o dia a dia do Cruzeiro. O Jadson
tá pior do que o Henrique e o Ariel Cabral nos treinamentos? É outro que não conseguiu se encontrar no Cruzeiro, né? É a pergunta que a gente faz, porque ele foi o jogador contratado justamente pensando no futuro da saída do Lucas Silva. Era aquele volante que tinha a perspectiva de mais velocidade, que poderia jogar, mas não encaixou. Acontece isso no futebol. E uma outra coisa, eu não me lembro, e aí vai para o Vinícius também, para o Breno, eu não me lembro a última vez que o Cruzeiro fez um gol com assistência de lateral. As laterais não funcionam, muito em função disso que a gente está falando, que a parte do meio de campo para frente do time não funciona, e aí nada vai bem. E uma coisa que me chamou muita atenção também, principalmente no jogo contra o River, parece que não havia uma conexão entre o que o treinador queria e o que os jogadores faziam em campo. O time do Cruzeiro estava jogando contra o River Plate sem jogador de área. O Egídio, toda a bola que ele pegava na esquerda, ele cruzava para a área. Não tinha ninguém na área, ninguém faz uma aproximação. Então, assim, é um time que o Rogério Ceni vai ter um trabalho imenso para pelo menos compactar. É o que a gente está falando. O time não tem organização e esse vai ser, acho que, o grande desafio do Rogério Ceni. As laterais não são produtivas. Se você tirar o que salva hoje no time do Cruzeiro? O setor defensivo. Por quê? Tem 2 jogadores que estão jogando bem, mas ninguém aguenta ficar segurando esse rojão o tempo todo. E o lateral, que todo mundo espera que seja titular, entrou ontem e ainda conseguiu ser expulso. Exatamente. 20 minutos de campo? Exatamente. Nem menos Fez de uma 20 falta minutos. e depois reclamou do árbitro. Mas aqui, eu vou fazer um meio termo aqui, que eu li a súmula ontem depois do jogo. É claro que deve ter pesado a situação do Edilson. Histórico, mas né? o histórico. O que ele falou pro árbitro depois, é claro que foram palavras um pouco assim agressivas. Mas outros jogadores já fizeram pior. Ele foi expulso, na minha opinião, porque o árbitro tem uma picuinha com ele também. Depende muito da forma também. Claro, né? claro. Ele explicou, né, e tal, mas é óbvio, ele foi responsável, ele não deveria ter feito o que ele fez. Xingou o árbitro, falou que o árbitro estava ferrado, para não falar outra palavra, que a gente não pode comentar isso aqui no horário. Mas o Edilson, perdão, ele passou um pouco do limite, mas eu acho que o árbitro foi exagerado demais. Só para comentar aqui um detalhe sobre o Cruzeiro ele conseguiu um outro feito no Campeonato Brasileiro ontem, mas logicamente um feito negativo, que o Cruzeiro tem se superado em relação a essas coisas. O Cruzeiro foi o primeiro clube em 14 rodadas que levou 2 gols do Avaí nessa edição do Campeonato Brasileiro. O Avaí tinha 5 gols no campeonato, né? Inclusive, ô Vinícius, eu fico pensando o seguinte, qual que deve ser a imagem que o Rogério Ceni deve ter tido do Cruzeiro? Porque ontem ele estava pegando um time que é o lanterna da competição, não tinha vencido ninguém, né? Não tinha estádio cheio, não tinha pressão, não tinha nada. E o time do Cruzeiro em campo era muito superior tecnicamente do que o time do Avaí. E aí ele vê o time do Cruzeiro quase perdendo o jogo, porque fez o gol lá no finalzinho, nos acréscimos. Como é que você acha que deve ter sido a imagem do Rogério? Olha, ao contrário do que muitos falaram, o Rogério deve ter desanimado ao ver o Cruzeiro. Eu acho que ele se motivou, porque o Rogério sabe que esse elenco é vitorioso, que o Cruzeiro vai dar a volta por cima. E eu acho que até isso motiva mais o Rogério a vir trabalhar aqui no Cruzeiro, porque ele sabe que o mínimo que ele fizer já vai ser suficiente para mudar o Cruzeiro. Porque pior do que a gente está vendo nessa situação é muito difícil de ficar. Então a grande missão do Rogério Ceni, o objetivo dele para esse ano, qual que é? É salvar o Cruzeiro do rebaixamento. É algo que é bem previsível, acho que é muito dentro da expectativa e da realidade. O que vier além disso é lucro para o Rogério. Avançar na Copa do Brasil é lucro, porque se o Cruzeiro for eliminado, não está na conta dele. Então, acho que esse ano ele vai preparar o terreno para 2020, sim, colocar em prática o trabalho dele, que no Fortaleza foi muito bom. Vamos dar uma passadinha, então, com a Ana Cláudia, para a gente poder pegar a participação do pessoal de casa. Ana. Vamos lá, o Walter de Sabará comentou aqui que a diretoria do Cruzeiro tem que mandar o Edilson embora. Nelson, tomara que o Rogério Ceni dê um jeito no Cruzeiro, principalmente no Egídio, que não acerta uma. Elis de Contagem, achei boa a escolha do Rogério Ceni, mas vai ter muito trabalho. Alguns jogadores muito mal, Egídio não dá mais. O Cláudio comentou, tomara que Rogério Ceni barre o Henrique e o Cabral. Ronaldo de Barbacena, Rogério é um bom nome, mas os jogadores têm que dar mais raça dentro de campo. O Guilherme Vieira, do Sagrada Família, ele comenta aqui, lista de dispensa no Cruzeiro, Thiago Neves, Henrique, Cabral e Egídio. O que você acha? Tá bravo, né? Um abraço aí pro Vieira, lá do Sagrada Família. Não adianta também tentar achar fantasmas e culpar jogador A ou B, não. O Vinícius colocou muito bem aqui um detalhe, o problema é coletivo. Se não funciona o coletivo, o trabalho individual também, dificilmente ele consegue ficar bem para a gente comentar e para o Cruzeiro desenvolver um futebol melhor.
É claro que o Edilson teve um papelão ontem no jogo, o Egídio está devendo bastante, o Thiago Neves precisa tomar um choque de 220, né, para dar uma ligada, fora de campo também precisa ter um pouco mais de responsabilidade. E aí o Cruzeiro é isso, é o que o Rogério Ceni vai ter que trabalhar, não é só dentro de campo, é fora de campo também. A entrevista do Robinho ontem, depois do jogo, foi espetacular, na minha opinião, e ele fala aquilo que eu até disse aqui no primeiro bloco. O Rogério chega primeiro com a missão de recuperar a confiança dos atletas. E aí, recuperando essa confiança, o trabalho vai evoluir de uma melhor forma. Vamos falar mais de Cruzeiro no último bloco, mas agora eu tenho um recado para você que quer se locomover em Belo Horizonte, com rapidez, tranquilidade e segurança. Cansado de ficar parado no trânsito? Com a Copertax, você tem segurança com motoristas qualificados, comodidade e pontualidade. Com acesso à pista do MOVE, você não vai ficar horas parado no trânsito. Baixe agora o app ou ligue para a central e peça o seu Copertax. Ah, e pelo app você tem até 30% de desconto. Copertax, um jeito novo de se locomover. Desconto de até 30% em todas as suas corridas, só com a Copertax. Se você ainda não conhece o melhor serviço de táxi da região, baixe agora mesmo o app da Copertax e veja como é rápido e fácil para se locomover. Vá com segurança, vá de Copertax. Vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Atlético.